Vale a pena financiar a compra do terreno e a construção da tua casa? Vale a pena pagar o terreno à vista e financiar somente a construção? Eu, através desse vídeo, quero te apresentar o que a gente leva em consideração nesse contexto. Seja muito bem-vindo, eu sou Marcelo Akira, estou aqui para te orientar nesse contexto financiamento imobiliário, Caixa Econômica Federal, e para deixar o negócio muito mais palpável, eu vou trazer para você aqui um caso real de uma construção minha que eu entreguei há aproximadamente 2 meses atrás e também como que o banco Caixa Econômica Federal avalia se vai liberar ou não um financiamento para você. Em você sabendo como que o banco aprova, como que ele viabiliza os financiamentos, você consegue pensar se vale a pena ou não. Então vamos lá. Eu recentemente finalizei uma casa, algo em torno aqui de 150 metros quadrados, e o custo dessa nossa construção, tendo em vista que eu peguei aí toda a alta dos materiais de construção, tendo em vista que nós estamos vivendo um momento de pandemia, falta inclusive de alguns materiais em alguns momentos, nós finalizamos essa obra por 383 mil reais. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui tudo amarelão para você poder ver melhor. O custo desse terreno para essa obra em si foi de 105 mil reais. Ou seja, como que a gente avalia valor do imóvel? E pega essa informação que a hora que a gente for confrontar com a lei da Caixa Econômica, essa informação ela é relevante para a gente. Então, 383 mil mais 105, o valor do imóvel desta casa que eu finalizei foi de 488 mil reais. E só por uma questão de análise, tá? Já vou puxar esse gancho de novo. Esse terreno ele tem 12 por 25, 12 metros de frente por 25 de fundos. Então, se eu pego 12 vezes 25, eu estou falando aí de um terreno de 300 metros quadrados. Já eu volto nessa situação. Só que quando a gente fala de Caixa Econômica, ela tem uma regrinha que ela sempre gosta de analisar o imóvel pronto para ter base, para ter referência de se está caro ou está barato. Então, sabendo disso, eu já me adiantei e vim aqui até o site de uma imobiliária e encontrei uma obra, uma construção que está à venda, e essa construção ela tem características muito semelhantes. Jardim Novo Centro, é o mesmo lugar em que eu finalizei a nossa obra, 495 mil, muito parecido com o valor que nós finalizamos a nossa obra, e uma área construída aqui de 158 metros quadrados. Acontece que a área do terreno é de 150 metros quadrados, mas nós, entendendo todo o contexto, vamos fazer aí as correlações. Nessa situação que nós estamos vendo aqui, 158 metros quadrados é o valor da casa que está à venda. O valor do terreno e da construção eu de fato não sei, mas eu sei que o valor que está sendo vendido é de 495 mil reais. Pelo menos é isso que está escrito logo na chamada aqui do anúncio, ó, 495 mil reais. Diante desse cenário como um todo, eu tenho uma divergência, na verdade 2 divergências. A primeira delas é com relação ao metro quadrado e a segunda é com relação ao terreno. Primeira divergência, Marcelo, você está falando aqui de uma casa de 158 e está confrontando com uma de 150? Então vamos fazer essa correlação. Para que eu tenha uma casa de 150 metros quadrados, uma casa de 150 metros quadrados, eu quero saber quanto que ela custaria se ela fosse de 150 metros quadrados. Então eu vou pegar os meus 495, eu vou multiplicar por 150 e vou dividir por 158. Então eu estou com uma casa agora nas mesmas proporções, correlacionando, de 469 mil reais. Só que ainda existe uma divergência, e a divergência é, aqui é um terreno de 6 por 25, e aqui é um terreno de 12 por 25, e aqui embaixo é um terreno de 6 por 25. Vamos fazer essa correlação então. Eu vou supor
eu vou supor que esse nosso terreno aqui, ele seja simplesmente dividido por 2, porque ele era de 300 metros quadrados a 105 e agora eu quero saber qual que é o preço de um terreno de 150 metros quadrados, então eu vou dividir ele ao meio. Obviamente, eu sei que no mercado esse terreno aqui seria vendido por uns 56, 57, talvez até 60 mil reais, mas só para termos de cálculo, vamos seguir nessa linha aqui. O tamanho da minha casa é os mesmos 150 metros quadrados, o custo da minha casa é os mesmos 383 mil reais, só que agora o valor do meu imóvel é 383 mais os meus 52.500. Então agora eu estou falando de dois imóveis com características iguais. Mesmo tamanho de casa, mesmo tamanho de terreno. Mesmo tamanho de casa, mesmo tamanho de terreno. Então, 435 como se fosse o imóvel que eu finalizei, 467 aqui como se fosse o imóvel que está lá à venda. Por que eu estou falando tudo isso daqui para você? Porque a Caixa Econômica ela tem uma lei, uma norma chamada de Caderno de Orientações Técnicas. E esse Caderno de Orientações Técnicas, esse monte de lei, e já te adianto, se por um acaso você é um engenheiro civil, um arquiteto ou um técnico em edificações que trabalha com obras financiadas, eu, Marcelo Akira, que também sou engenheiro civil, eu tenho um curso de financiamento imobiliário residencial e preparei ele com muito carinho para você. Aqui na descrição tem um link para Escola Engefly, uma escola de projetos e obras residenciais, e dentro da nossa escola eu tenho preparado esse curso de financiamento. É um passo a passo que fará você financiar aí as suas primeiras construções. Então, eu se fosse você, não ficaria de fora aí para aprender um pouquinho mais sobre financiamento. Então, como que a Caixa Econômica analisa os nossos projetos, as nossas propostas de financiamento? Então, está escrito aqui, lá no item 4.1.17, lembrando, 4.1.17, lembrando que a vigência desta lei que eu estou te apresentando é do dia 19 de julho de 2021. Então, a qualquer momento, essa lei ela pode mudar. Marcelo, então, se a lei pode mudar, por que você está gravando esse vídeo? Para te deixar atento se vale a pena ou não você comprar o terreno com recursos próprios ou se vale a pena você financiar a compra do terreno e também construir. Não estou entendendo por que você está falando isso. Porque se em algum momento essa lei mudar, você já sabe como que eu faço a análise, você já sabe onde procurar dentro da lei caso ela venha mudar num futuro breve aí. Então, no item 4.1.17 diz o seguinte: verificação da viabilidade econômica e financeira da proposta que nós estamos fazendo para pegar o dinheiro do banco. Aí eu tenho duas linhas que eu sigo aqui. Para aquisição de terreno e construção, ou seja, eu estou comprando o terreno e construindo com o dinheiro do banco, e numa outra análise para construção em terreno próprio. Eu já tenho o terreno e agora eu vou financiar somente a minha construção. Então vamos entender como que o banco analisa isso. No primeiro cenário, se eu for comprar o terreno junto com a construção, fazer um financiamento total, o orçamento que eu vou apresentar da minha obra para o banco, ele precisa ser suficiente para eu finalizar a minha obra. Óbvio, né? A gente espera que o orçamento seja para finalizar a obra. Mas, olha que interessante, quando eu somo com o custo do terreno, esse custo da construção do meu orçamento mais o terreno, ele precisa ser igual ou inferior ao valor de mercado do imóvel, como se ele já existisse, como se ele pronto estivesse. E é por isso que eu fiz essa planilha, porque eu peguei um imóvel como a imobiliária está vendendo, o imóvel no mercado, ou seja, esse imóvel já existe. Quando o fiscal vai analisar o nosso projeto, a nossa proposta, ele vai fazer essa análise de mercado, vai procurar nas imobiliárias, vai dar uma andada pelo bairro, vai pegar imóveis com características semelhantes àquele do nosso projeto e vai confrontar com a nossa proposta. Então vamos fazer essa análise aqui. Se eu estivesse comprando o terreno e fazendo a construção no financiamento total, a Caixa Econômica me diz o seguinte: você só precisa que o seu orçamento ele seja igual ou inferior ao valor de mercado. Nesse cenário, olha que legal, eu tenho aqui 435.500 no valor da minha obra e eu tenho 470 mil reais no valor de mercado. Então eu cumpri com a lei.
a minha construção de 435 ela é menor ou igual aos 470 do mercado. Nessa situação, a Caixa Econômica entende que esse nosso processo ele tem viabilidade econômica e viabilidade financeira. Vamos fazer a outra análise? Se eu já tivesse o terreno, para a construção em terreno próprio, o orçamento que nós estamos apresentando para a Caixa Econômica ele deve ser suficiente para finalizar a obra. Mais uma vez, isso é uma questão lógica aqui. E ele precisa ser 70% do valor de mercado do imóvel como se ele pronto estivesse. 70% do valor de mercado como se ele pronto estivesse. Agora, eu vou pegar o imóvel como se pronto estivesse e vou fazer a seguinte conta. Vezes 70%. Eu chego então no número de 328.955, 329 mil reais. Qual é a análise que o banco vai fazer? O banco vai pegar esses 329 e vai confrontar com o orçamento que foi apresentado. Foi apresentado um orçamento de 383 mil reais, mas o banco disse que ele só vai aprovar o nosso processo inteiro se esse orçamento ele for aí menor do que 70% do preço do imóvel como se ele pronto estivesse. Ele pronto está com 470 mil. 70% disso, 329. 329 é menor do que os 383. Nessa condição, quando eu já tenho terreno, o banco diz para mim que isso não é viável, que ele não vai aprovar o meu financiamento. Existem várias regras que eu preciso ficar antenado, mas eu estou te apresentando aqui. Aí a pergunta é, Marcelo, o que eu preciso fazer para aprovar o meu processo? Eu já tenho terreno e eu quero fazer um financiamento. O que eu preciso fazer? Nós precisamos ajustar o nosso projeto de tal forma que ele encaixe dentro de 329 mil reais. De tal forma que eu ajuste os meus acabamentos, talvez eu diminua algum espaço, elimine algum banheiro, eu pegue acabamentos mais simples, eu vou ajustando o meu projeto de tal forma a ele se tornar viável financeira e economicamente para a Caixa Econômica. Então aqui eu apresentei para você, vale a pena financiar, vale a pena comprar o terreno financiado, vale a pena pagar o terreno à vista e depois comprar somente a casa? Estou te apresentando uma situação de viabilidade. Um ponto muito importante é com relação aos juros que estão sendo pagos. Olha que legal aqui. Se eu financio os 435, eu estarei pagando juros, fazendo esse grande financiamento. Mas se eu estarei financiando menos, eu vou pagar menos juros. Então, a análise é sobre essa viabilidade e também sobre a quantidade de juros que eu estarei pagando. Um outro ponto importante é se você tem ou não capital para comprar o teu terreno. Porque supondo que você tenha 60 mil reais para comprar, você tenha 60 mil reais em caixa. Aí você viu lá a oportunidade do terreno e vai lá e gasta os seus 60 mil reais na compra do terreno. Você ficou zerado, você ficou descapitalizado. Então, vai faltar dinheiro para comprar o projeto, vai faltar dinheiro para fazer os primeiros ajustes da construção como um todo. Então, não é saudável, no seu caso, fazer essa compra. Mas supondo que você tenha, sei lá, 100 mil reais e o teu terreno vale 40, vale 60 mil reais, você vai lá, quita o terreno e ainda te sobra 40 mil reais para você dar o pontapé inicial. No teu caso, faz sentido. Mas você percebe que a análise não é somente se eu tenho ou não tenho dinheiro, a análise ela também está atrelada se a Caixa Econômica aprova esse meu financiamento ou não. Eu já sei que eu dei um nó na tua cabeça. Eu já sei que você ficou confuso com esse monte de números, com essas porcentagens. Então, meu conselho, assista mais uma, mais duas, mais 3 vezes. E se por acaso ficou alguma dúvida, aí sim você vem aqui nos comentários para a gente discutir essas informações e a nossa comunidade aqui do YouTube como um todo poder te assessorar. Joia? Eu sou Marcelo Akira, espero que eu tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo, mas antes assista 2, 3, 4 vezes o vídeo para você entender ele bem como que funcionam as coisas. Nós trabalhamos com obras financiadas já há um bom tempo, para ser mais preciso, desde 2011. E eu tô aqui de coração aberto para te ajudar. E se você é um profissional da área, engenheiro, arquiteto, técnico em edificações, não se esqueça de clicar aqui no link abaixo para você fazer a inscrição para o curso de financiamento. Eu te espero lá dentro do nosso curso de financiamento de obras residenciais. Valeu? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.